Lei de responsabilidade fiscal. TCE emite alerta para municípios sobre limite de gastos com pessoal. Fiscalização. Tribunal vai inspecionar o fundo que mantém o Plano Saúde. Estratégia. Saiba como um trabalho organizado e planejado pode ajudar no desenvolvimento da cidade onde você mora. No ar, o TCE Notícia. Olá! O Tribunal de Contas vai fiscalizar o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins. É esse fundo que mantém o Plano Saúde. A decisão foi tomada depois dos problemas noticiados pela imprensa. O requerimento que solicita a inspeção no Plano Saúde, Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins, foi aprovado por unanimidade pleno do Tribunal de Contas. O documento foi baseado nas diversas notícias veiculadas nas últimas semanas sobre possíveis irregularidades ocorridas no Plano Saúde e que teriam prejudicado o atendimento aos usuários. A resolução que determina a fiscalização já foi publicada no Boletim Oficial do Tribunal. O próximo passo para poder realizar a fiscalização é nomear a equipe e determinar a data de início dos trabalhos. E o TCE emitiu alerta para 6 municípios do estado que ultrapassaram os limites com gastos de pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Além de Palmas, os avisos foram emitidos para as cidades de Araguaína, Colinas, Gurupi, Paraíso e Pedro Afonso. No documento, o TCE envia a análise do relatório apresentado pelos próprios municípios e o alerta para que os gestores tomem ciência da situação. Lembrando que a Lei de Responsabilidade orienta que a situação deve ser normalizada, ou seja, deve haver a recondução do limite ultrapassado nos 2 quadrimestres seguintes. E você sabe o que é RDC? É o Regime Diferenciado de Contratação Pública. Parece complicado, mas isso tem a ver com a vida de todos nós. Afinal, a administração pública precisa fazer contratos dentro da lei e bem feitos. Os servidores do Tribunal de Contas participaram de um curso sobre essas novas modalidades de contrato. O Regime Diferenciado de Contratação, o chamado RDC, está na Lei 12.462, de 2011. O artigo 1º define em que casos são aplicáveis. Exclusivamente em licitações e contratos para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Copa das Confederações e Copa do Mundo, obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais, distantes até 350 quilômetros das cidades sedes dos mundiais. Realização das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento, das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde e para obras e serviços de engenharia em escolas públicas. Apesar da gente não sediar os Jogos Olímpicos e nem a Copa de 2014, nós já temos casos de aplicação do RDC pelo governo do estado nas obras de contratação dos hospitais regionais de Araguaína, de Gurupi, aqui o de Palmas também, na modalidade de contratação integrada, e acredito que isso deve expandir para a educação também, já tem aplicado na educação na contratação de obras das escolas. Nesta sala do Instituto de Contas 5 de outubro, servidores do TCE participam de um curso sobre RDC. O treinamento foi ministrado pelo analista de controle externo, Robson Peixoto. Aqui, Robson dividiu o que aprendeu durante um treinamento aplicado pelo ministro Benjamin Zinler e o auditor federal de controle externo, Cláudio Sarian, do Tribunal de Contas da União. Hoje nós estamos repassando o conteúdo nesse curso de regime diferenciado de contratação para os demais servidores, no intuito de a gente poder orientar os jurisdicionados quanto às formas impostas nessa nova lei de licitações. Agora tudo, inclusive até a saúde, vai ser através do RDC, a educação. E nós que vamos a campo, nós temos que estar preparados para poder também estar fiscalizando essas obras. A capacitação teve duração de 2 dias e carga horária de 16 horas.
E os responsáveis pelas ações de capacitação das Cortes de Contas de todo o país se reuniram na última semana em Belo Horizonte. A capital mineira sediou o 4º Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas, o EduCorp. O tema central do evento foi Educação Corporativa, Desafios e Boas Práticas. Além da troca de experiências, os participantes puderam discutir as soluções para os desafios dessa área em todos os tribunais. Bem, por falar nisso, aqui no Tocantins, o departamento do TCE, responsável por viabilizar os treinamentos, recebe o nome de Instituto de Contas 5 de Outubro. Entre as ações do Instituto está o FORMAP, Programa de Formação de Agentes Públicos. O segundo módulo da edição de 2013 acaba de ser concluído. Mais de 200 pessoas participaram das aulas sobre elaboração de termos de referência. O FORMAP é feito pela internet e qualquer pessoa pode participar. Os interessados em acompanhar o próximo módulo com o tema Sistemas de Controle Interno já podem se inscrever. Acesse o site www.tce.to.gov.br e clique no banner para garantir a participação. Depois de 4 importantes encontros, chegou ao fim o ciclo de reuniões com o tema Planejando o Desenvolvimento Regional. No total, 30 municípios participaram. Planejando o desenvolvimento regional é tema de uma série de encontros que acontecem neste mês de agosto. Palmas é a segunda cidade a receber a caravana do projeto. Os eventos foram promovidos em 4 regiões do estado. Cada uma englobou de 6 a 9 municípios e mostrou aos prefeitos, vereadores e secretários como o planejamento pode trazer benefícios para as cidades e melhorar a qualidade de vida da população. Na edição realizada na capital, por exemplo, foram incluídas as cidades de Guaraí, Lajeado, Miracema, Paraíso, Pedro Afonso, Porto Nacional e Miranorte. Hoje temos que ter um raciocínio absolutamente científico, e ter esse raciocínio científico aí significa planejar-se. Muito importante para os prefeitos, porque é no momento de crise que nós estamos vivendo. O FPE está sendo reduzido, o FPM está sendo reduzido, e isso tudo, né, coloca o prefeito e as prefeituras em dificuldades que você vai só ter como superá-las através de uma administração bem eficiente. Além de Palmas, os eventos aconteceram em Araguaína, Gurupi e Dianópolis. A realização foi do Conselho Regional de Economia, em parceria com a Secretaria Estadual do Planejamento, Universidade Federal do Tocantins, FIETO, SEBRAE e Tribunal de Contas do Estado. Planejamento é a principal ferramenta que o município tem. E se o município ele não se planeja, ele não se adequa, ele não tem como andar, ele não tem como captar recursos, os recursos passam e ele fica de olhos fechados a isso. Então nós estamos tentando acordá-los, entendeu? Através desses profissionais da área de economia, via Corecon e CEPLAN e o próprio tribunal também, eles ajustarem os projetos no sentido de trazer esses recursos aos municípios para que os municípios possam desenvolver e dar melhor qualidade de vida aos seus munícipes. Que nós possamos ter mais parceiros para dividir essa responsabilidade e para fazer uma administração organizada, não só na que estamos, mas para aquele colega também que vai nos suceder, ele já encontre uma sinalização de um planejamento que vá também de encontro à sociedade. E para falar mais sobre as reuniões e a importância do planejamento, está aqui no estúdio do TCE Notícia o presidente do Conselho Regional de Economia, Francisco Viana. Obrigada pela participação aqui no TCE Notícia, presidente. Eu já começo perguntando, a série de reuniões terminou recentemente. É possível fazer uma avaliação sobre esses encontros? Sim, elas foram bastante satisfatórias, né? E, inclusive, nos surpreendeu, né? À medida que fomos tendo os encontros, e as ideias foram evoluindo, crescendo a necessidade de ampliarmos mais o programa, o projeto, nesse sentido, e a adesão, a maneira como foi receptiva por parte dos gestores públicos, a proposta, né, o projeto em si. Agora, falando sobre o motivo, né, que levou todos esses parceiros até os municípios, o planejamento. Por que é tão importante o planejamento para os municípios? Uma frase muito importante que eu vi, que planejar
pensar antes de agir, né? Então tá aí, temos que pensar e temos que ter visão, né? O pensar não no período de um ano, não no período de apenas 4 anos da gestão, mas pensar a médio e longo prazo. Bom, por falar nisso, então, quais são as dicas, né, que o Conselho de Economia pode dar para quem está nos assistindo, para o gestor, para a própria população, como fazer um bom planejamento, como elaborar um projeto, por exemplo? Cada vez mais, quando a gente fala de planejamento, ela é uma questão multidisciplinar, ou seja, você precisa de várias áreas estar trabalhando, né, nesse contexto. E nós percebemos aqui no Estado, né, nos municípios, a ausência de um profissional importante, que a sua formação é voltada exatamente para o planejamento. Nós dizemos até que o economista é o profissional do planejamento. E sentimos a ausência desse profissional nessa equipe multidisciplinar que elabora. Razão pela qual buscamos esses parceiros, trabalhamos esse projeto e foi muito bem aceito, né? E a partir daí que nós pretendemos dar continuidade, né? Evoluirmos nessa proposta de se planejar, de pensarmos a longo prazo, trazendo para o presente aquilo que nós desejamos alcançar, o tamanho do nosso sonho. O senhor pode nos dar um exemplo prático de como um bom projeto pode mudar a vida de uma população, pode melhorar a qualidade de vida de um pequeno município, por exemplo? Aqui no Brasil, quando a gente fala de planejamento, a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala o crescimento, ele é uma condição necessária para que haja esse desenvolvimento, que tem que ser bem planejado. Nós temos aí municípios que têm esse índice de desenvolvimento considerado como de porte da Europa, e o IDH, recentemente lançado, apontou isso, é o caso de São Caetano do Sul, que trilhou essa questão do desenvolvimento a partir de uma boa elaboração de planejamento. Durante os encontros o senhor falou muito, né, sobre esse índice de desenvolvimento municipal. O que esse índice avalia? Bom, o índice ele é um indicador que é produzido pelo PNUD, um órgão das Nações Unidas, né, que trata do desenvolvimento. Aqui no Brasil, ele é elaborado pelo IPEA, juntamente com a Fundação João Pinheiro. Nós estamos no 3º ciclo de aferição, de avaliação. Começou em 91, deu continuidade em 2000 e temos 2010, e os resultados só foram divulgados agora recentemente. Ele avalia de 0 a 1, né, a quanto que está o desenvolvimento daquela região, daquele lugar. Então, quanto mais próximo de 0, pior. Mais próximo de 1, excelência, né? Melhor. E todos buscar essa proximidade do 1, a excelência. A situação dos municípios do Tocantins, qual é? Historicamente, nós saímos de uma situação em 91, quando foi medido, de muito baixo índice de desenvolvimento humano. Todos abaixo de 0,30, com algumas exceções que estavam em 0,42, alguns casos pontuais, mas todos numa condição péssima do índice. Quando se pega educação, era pior ainda, né? Nós estávamos em índice considerados os piores do mundo. E percebemos a evolução que foi feita. Sobretudo, os municípios tocantinenses tiveram um maior alcance, a maior evolução em termos de taxa de crescimento. Hoje, na sua maioria, ou está no nível intermediário, no nível médio de desenvolvimento humano, e alguns já se encontram em alto índice de desenvolvimento humano. Aproximadamente uns 9 a 10 municípios tocantins já têm um alto índice de desenvolvimento humano, o que é muito satisfatório. No entanto, precisamos avançar mais. Então, tomara que os municípios passem a planejar mais para esse índice aumentar, né? É o que esperamos, né? E desenvolvemos, sobretudo, essa questão da cultura do planejamento, que aquilo que é elaborado, e entender planejamento não somente como o orçamento em si, né? O orçamento está integrado, ele está casado com o planejamento. Hoje nós temos, a economia, ela existe numa situação, ela nasceu da necessidade, ou seja, da escassez, né? Então, se considerarmos que tudo em nossa volta é necessário, nós temos que eleger prioridade. E a prioridade, ela vem exatamente através da coisa chamada planejar. Então, eu vou eleger minhas prioridades e alcançar as metas que eu desejo para eu adquirir essa excelência.
Tá certo, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no TCE Notícia. Eu aproveito a presença do senhor para convidá-lo para assistir conosco a um vídeo que fala sobre a ouvidoria do Tribunal de Contas. Bom, mostra como o cidadão pode ajudar o TCE a fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E foi o grande vencedor de um importante prêmio de propaganda na categoria TV Campanha. Então vamos ver. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes, até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800 644 5800. Parabéns, então, a todos que fizeram parte desse trabalho. E o TCE Notícia fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.